Aí faz favor de ajudar nós aí, se inscrevendo no canal aí, tá ligado? Depois você dá um like aí no bagulho. Aí você manda pra alguém o bagulho. Demorou? Ouve nós aí, que o papo tá legal. Falou. Olá, você está no podcast do Rapper Sua Mãe, eu sou o Renato MC, essa é a Mônica. Lembrando que nós está no Spotify agora, deixa eu ouvir lá para dar essa moral para nós. E hoje nós a convidada, Fabiana. Olá, bom dia a todos. Nem sei se posso falar bom dia, né? Boa... Bom, aqui a gente está à noite, bom, aqui é boa noite, seria. Aí a gente fala aquele negócio, bom dia para quem vai ouvir agora, boa tarde, boa noite, né? Não importa o horário, importa que vai ouvir o Spotify. E que seja bom. E que seja bom. Seja bom. É isso. Pedi. Tudo a gente não conseguiu ouvir nada. Novo? Tá. Perdão. Olha, eu sou professora de História, sou funcionária pública, né? Tanto do estado de São Paulo, quanto da cidade de São Paulo. Eu sou militante, tá? Eu milito pela educação. A gente procura trabalhar para que a educação aqui no Brasil, né, principalmente nos estados que a gente atua, melhore na qualidade para que todos possam ir para a universidade. Nosso maior sonho é esse, que os estudantes possam, de fato, ter o direito de ir para a universidade. Então, a gente milita para que a educação aqui seja oferecida com uma qualidade boa, né, para os filhos dos trabalhadores. Eu sou militante da UESP, também sou militante partidário, sou filiado ao PSOL, e também milito no movimento negro aqui, né, na feminista, né. Essa é a vida a minha vida no cotidiano. É isso que eu faço. Entendi. Esse discurso que você faz sobre todo mundo ter uma boa educação com qualidade é muito importante porque nesse exato momento a gente vê que a falta de ensino elegeu o nosso presidente. Então eu acho muito importante esse seu discurso. É importante. Falta de conhecimento. Exatamente. Né? É extremamente importante porque não é só a educação que vai livrar a gente dessas armadilhas, né? Mas uma conduta, os valores positivos que a gente pode ter ou desenvolver no nosso dia a dia, mas fundamentalmente uma boa formação dá esclarecimento suficiente para as pessoas não caírem nas armadilhas que o Brasil foi colocado, né? Porque a gente tem um presidente que tem um poder, que gosta do poder simplesmente pelo poder, que não tem um projeto para o país, ele tem um projeto, não é um projeto que sirva aos trabalhadores, né? Porque o projeto que eles têm é um projeto privatista, é um projeto em que os economistas, né, determinam como é que vai ser a relação com a gente. Então, são os bancos que saem ganhando, são as empresas, é o agronegócio, tudo isso está sendo privilegiado. E aí um projeto social que é de desenvolvimento para o país, ele acaba não acontecendo. Entendi. Você acha que o governo atual, não só o atual, mas eu me refiro ao governo atual, eu acredito que eles não dão muito valor a isso, a movimentos que trariam algo bom, mas como isso não talvez lá na frente isso vá resultar negativamente para eles. Você acha que eles tentam boicotar isso de alguma forma? Quando um presidente fala que eu não entraria num avião pilotado por um cotista ou não seria operado por um médico cotista, você acha que ele está lutando contra tudo que a gente não, mas que o povo negro ou o povo gay ou as mulheres conseguiram até hoje, ele está tentando tirar tudo de novo? Na verdade, o projeto dele é de exclusão, né? Se você for pegar a trajetória de vida dele e da família dele, são pessoas que não produziram absolutamente nada positivo na vida. Ele ficou quase 30 anos no Congresso, né? E teve 2 projetos aprovados. Não sei realmente se é totalmente de autoria dele, mas a produção dele em relação à lei, ela é bastante pequena, né? É quase imperceptível. Mas, no entanto, ele, por exemplo, ele colocou os filhos dele, colocou as ex-mulheres, ele foi enriquecendo, né? Sem produzir nada, ele enriqueceu. Quando a gente fala, assim, por exemplo, da questão
de cotas ou de outra coisa, a gente sempre tem que pensar que quando a escravidão no Brasil ela termina, não há, o governo, o Estado brasileiro não oferece absolutamente nada para os ex-escravizados. Lembrando que, perdão te interromper, lembrando que você é formada em História, professora de Isso, História. Para quem quiser te refutar, você é professora de História. Só isso. para lembrar Então, isso. Vamos deixar isso quando a claro. população Desculpa interromper. negra ela fica largada, fica o Léo, fica o Deus dará, a desigualdade racial, a miséria, a desigualdade social, ela se reproduz, né? Esse ano completou 132 anos de fim da escravidão. E, no entanto, a população negra no Brasil, Sim. que é a maior parte da população, ela é alijada de qualquer direito, de acesso a qualquer coisa. Então, por exemplo, quando a gente fala de cotas, a cotas é uma ação afirmativa que faz com que meninos e meninas negras possam entrar na universidade, mas o que é importante falar? Não do sistema em si, mas antes de eles entrarem na universidade, eles precisam permanecer na escola pública, eles precisam terminar o ensino fundamental 2, precisam terminar o ensino médio, Exatamente. e muitos não conseguem terminar por várias questões, por exemplo, ter que aliar trabalho e estudo, muitos acabam abandonando o estudo para fazer qualquer tipo de trabalho. A gente ainda tem uma tradição no país de fazer o trabalho pesado, né? A maioria da população não faz trabalho intelectual. Então, o que significa? O que eu estou querendo dizer? É que antes de falar das cotas, a gente pensar qual é o percalço, qual é o caminho que esse adolescente ele enfrenta para chegar na universidade. E quando chega na universidade, chega com muita qualidade, sim. Chega com bastante qualidade, consegue alcançar boas notas, consegue se diferenciar, consegue fazer um bom estudo, pesquisa. E os pretos e as pretas, as mulheres e os gays, eles precisam de fato ser incluídos na democracia brasileira. Enquanto não tiver essa inclusão, a gente não vive numa democracia. A gente vive num país de privilégio em que boa parte da população, e principalmente, a gente fala dos brancos, né, que não sofrem racismo, por exemplo, tem privilégio nas suas escolhas, tem ascendência nas suas escolhas. A gente precisa questionar isso no Brasil. Por que a gente fala tanto de igualdade? Ela existe de fato, porque a lei fala isso, mas quando a gente vai ver o direito, ela não acontece. Então, o governo federal, ele se engana quando ele faz essas propostas idiotas que ele faz. Entendi. Dá até gosto de ouvi-la falar. Pois é, mano. Mas você não é contra as cotas? Muito pelo contrário, elas são necessárias no nosso país, por conta, elas são extremamente necessárias. Você tem um sistema educacional de ensino superior no Brasil, em que, durante muito tempo, todas as vagas nas universidades públicas, quem tem acesso de verdade eram os filhos da classe média. E quando a gente fala de filhos da classe média, a gente está falando de uma população branca. Então você pega, todo mundo paga imposto, mas na hora de chegar na universidade, chega só um tipo, uma qualidade de pessoa, vamos falar assim. Então, as cotas, antes de abrir a população oriunda de escola pública ou para a população branca, ela está fazendo uma coisa que é extremamente importante, que é questionar esse sistema de ensino superior que o Brasil tem, que era reservar as vagas, 100% das vagas reservadas para os filhos da classe média. E a gente vai falar, claro, das exceções, de alguns filhos de trabalhadores brancos também, pobres, falar de algumas exceções mais raras ainda, que é um preto ou uma preta entrar na universidade. A questão das cotas, da importância dela, é de questionar esse sistema que estava privilegiando só um setor da população. Sou extremamente a favor das cotas, sim. É importante a gente ter esse debate na sociedade brasileira. Entendi. Todo mundo paga imposto, na hora de pagar imposto. É muito importante. A gente precisa de fazer o debate realmente da igualdade, né? Todo mundo paga imposto, então a universidade pública ela tem que ser aberta para todo mundo. É isso. Exatamente. Senão a gente não consegue. A gente teve A gente aqui no Japão, a gente teve algo parecido. Teve um político que não quis que o governo desse dinheiro pra gente. Na pandemia do corona. E aí você pega, por exemplo, eu trabalho desde os 18, mais ou menos, lá no meu trampo que eu tô hoje. Então, dos 18 aos 25, quanto que dá? 17 anos.
7 anos trabalhando, pagando imposto. E aí entra um cara lá no meu trampo, que ele tem 30 e pouco, vai fazer 40 anos e nunca trabalhou. E teve esse cara falando assim, não, tem que dar pros japoneses, pra estrangeiro não tem que dar dinheiro não. Eu falei, mano, mas eu paguei mais imposto que aquele mano ali. E aquele mano ali é japonês, tá ligado? Aí eu me vi, aí eu entendi, eu falei, caralho, é isso, é isso, é isso. Os pretos estão lutando por isso aqui, ó. O cara tá falando que não, nós não pode, mas nós pode, cara. Nós tem esse direito, é isso. Quando aconteceu isso, eu entendi, entendeu? Talvez não entendi a sua dor, mas a sua indignação eu entendi. É assim, né? Aqueles que não produzem, aqueles que não labutam, aqueles que não bate o cartão de horário e saída de trabalho, são aqueles que determinam qual é a qualidade de vida que a gente vai ter. Né? Um político que tem um projeto de país que é totalmente neoliberal ou liberal, ele determina quanto é que você vai receber, quanto é que você vai, quantidade de horas que você vai trabalhar por dia, quanto você vai pagar de imposto, o que você vai comer, porque na verdade a gente recebe um salário e a gente se mantém através desse salário. Então, quando a gente pensa nas ações políticas desses homens, a gente sempre tem que pensar que essas ações estão voltadas para privilegiar o mercado financeiro, né? O rentismo, o lucro. Exatamente. São políticas adotadas para privilegiar a vida do coletivo. Acho que uma coisa importante que a gente precisa começar a brigar no mundo inteiro primeiro que é dar um sentido positivo à política. Né? E depois pensar que a política ela resolve a vida coletiva. A política ela não serve para resolver a vida individual. Se ela não trazer qualidade para a vida coletiva, Sim. A gente simplesmente vive do gosto e da vontade de algumas pessoas que determinam a nossa vida. Então, os governos, nesse período que a gente está passando, que é de muita dificuldade, quando eles impedem a população, por exemplo, ter um auxílio emergencial, eles não estão pensando propriamente na vida coletiva, eles estão pensando no mercado, que em vez de dar dinheiro para a população, ele pode oferecer que no Brasil mais de R$1 trilhão para os bancos pegar e emprestar para as empresas, para as pequenas empresas, a juros absurdos, e fazer com que muitas empresas quebrem, como está acontecendo aqui no Brasil. Às vezes a gente vai no centro cultural, no centro comercial, como aqui, eu moro em Guarulhos, como aqui em Guarulhos, e o sindicato esses dias, passei no centro comercial, muitas lojas fechadas. Né? Então, não há um socorro para o trabalhador de fato, né? Um socorro para as grandes empresas. Isso é muito ruim para o país, porque você aumenta o desemprego, você não combate a pandemia, fica mais tempo dentro de casa. Eu sou professora, eu faço trabalho remoto, mas tem muitos trabalhadores que não conseguem fazer o tipo de trabalho que eu faço. E não conseguem ter o salário. E aí a miséria aumenta. E aí a dificuldade ela se torna maior. Aqui no Brasil, por exemplo, esses últimos 3 meses aumentou o desemprego. No último trimestre o desemprego aumentou. Foram fechados quase 9 milhões de postos de trabalho, de carteira assinada. Tá? Porque ele não conta. O Brasil conta como empregado qualquer um que fez meia hora de serviço numa semana. Então você procurou emprego, você carregou. Tá, entendi. Então, nós temos aqui no Brasil hoje mais gente desempregada do que trabalhando. A estatística está falando exatamente isso. Por exemplo, o IBGE fala exatamente isso. Tem o IPEA. São estatísticas que a gente tem que confiar. Nós que estamos aqui, a gente está vendo a população sem trabalho. Então, por exemplo, tem muito mais gente batendo na minha porta pedindo ajuda. Há pouco tempo isso não acontecia. Né? E não é por conta propriamente da pandemia, mas é por conta da mudança econômica que o Brasil teve política, né? Que resultou em desemprego, desestruturação e tudo mais. Entendi. Eu tô acompanhando o que está acontecendo aí no Brasil pelas notícias, porque eu não tô aí. Você tá aí, você tá vivendo isso. O que tá acontecendo? Explica pra mim. O que tá acontecendo no Brasil? Olha, não existe uma explicação única do que está acontecendo no nosso país, né? Primeiro que os trabalhadores, eles foram convencidos, principalmente através da propaganda das fake news, que o país do jeito que estava
está bom, entendeu? Não estava bom. Aham. E a bateria tá... Espera só um pouquinho, desculpa. Tudo bem. Vive assim mesmo. Hã? O Vive assim o trabalhador foi mesmo. convencido de que o Brasil, do jeito que estava, não estava bom, né? A questão da corrupção encantou mentes e corações e acharam que convenceram que o problema do Sim. Brasil era esse e era preciso eleger um outro projeto para o país. E os trabalhadores foram encantados e aceitaram esse novo projeto, né? Porque se tem um presidente que é contra, por exemplo, as políticas públicas, ele foi eleito com o voto da classe trabalhadora. Isso tem que ser evidenciado. Mas também a gente precisa entender como é que isso aconteceu, né? Aham. E as fake news, elas produziram realidades que não existiam até então. Quando a gente fala de fake news ou de Exato. corrupção, por exemplo, você está no Japão, quando tem um processo de corrupção, o presidente da empresa, o diretor da empresa, ele é afastado. A empresa ela não é atacada, porque a empresa ela precisa permanecer. Sim, Né? sim. Aqui no Brasil você teve com a desculpa da corrupção, você teve um ataque total, né? A Lava Jato atacou várias empresas e acabou destruindo essas empresas, e aí você tem o aumento do desemprego, aí o pessoal começa a sentir que o Brasil está ruim, a gente precisa eleger um outro projeto. E um projeto que foi eleito foi um projeto neoliberal, que as políticas públicas, por exemplo, que garante direito e Sim. acesso a várias coisas, simplesmente foram eliminadas aqui no Brasil. Então você tem aqui uma disputa que a gente chama de polarização entre aqueles que se dizem de direita e aqueles que se dizem de esquerda. Tem aquele que fala, eu estou falando a verdade e você não está falando a verdade. Aqui no Brasil se construiu a ideia de que a ciência e o conhecimento não é nada, o que importa é a nossa opinião, e a gente está vivendo nesse país em que está à deriva. Nós estamos num país que está à deriva, seja nas questões nacionais, de interesse do povo, ou seja, nas relações internacionais. A gente está vivendo situações assim que a gente não vivia há muito tempo, né? Você, por exemplo, tem países que não querem ter relação comercial com a gente, está dificultando as relações comerciais com a gente, né? A gente tinha uma relação intensa com a Argentina comercial, né? E hoje a gente já não tem mais, porque a China veio e tomou esse lugar que era do Brasil. Então a gente vem perdendo espaços no comércio internacional, nas relações internacionais, exatamente porque a gente está se tornando o país da anti-ciência, né? E quando você fala contra a anti-ciência, você não desenvolve não só as relações interpessoais, mas você não desenvolve uma política acertada, você não fala a mesma língua que o mundo está falando. Então a gente está sendo governado aqui muito mais pela vontade do que propriamente por políticas que vá fazer com que o país volte a se desenvolver. A gente está numa encalacrada assim que é terrível. Os meios de comunicação no Brasil continuam não ajudando, continuam passando informações pela metade. A gente tem o caso da pandemia, a gente já vai chegar a 100 mil mortos, e parece que no Brasil as coisas estão tudo bem, parece que a gente não está vivendo essa desgraça social, né? E as pessoas, elas estão querendo levar a vida como se elas estivessem há 2 anos atrás, né? Ou há 5 anos atrás, que a gente sofreu um golpe aqui no Brasil, né? E a vida estava razoavelmente melhor, e parece que as pessoas estão querendo inventar uma vida paralela, né? E não ver a realidade. A gente vai ter que brigar muito para esse Brasil voltar a ser um país mais decente. Muito profundo. O que me incomoda não é a indignação do povo a gente tá indignado com o PT, vamos tirar ele. Por mim isso tava de boa. O que me incomoda porra, tinha tantos outros ali, cara, pra vocês escolherem. Vocês escolheram o pior, tá ligado? Tinha outros ali que era mais qualificado. Por que vocês escolheram esse mano? Ele só fez mais barulho, ele não é qualificado. Isso me incomoda. Então, né, a psicologia diz que muitos se viram, né, representados, né, pelo comportamento, pela psicologia, né, desse presidente que nós temos agora. Então a gente está vivendo num país assim que está mais ou menos voltado assim para o oba-oba, ótimo. Agora eu vou poder fazer aquilo que eu sempre quis sem dar conta para ninguém. Por exemplo, quem faz sempre o que quer sem dar conta para ninguém são os criminosos, né? As pessoas que não seguem as leis. Aqui, qualquer indivíduo em qualquer lugar do mundo tem lei para seguir, a gente vive em sociedade.
Não é a nossa vontade que determina as relações. Aham. O que determina as relações, Isso é que importante de determina as falar. relações são as leis, as normas de convivência. Então, se um brasileiro ele acha que ele pode pegar os bichos, os monstros que eles têm dentro dele e colocar para fora, é porque ele está querendo fazer absolutamente Sim, qualquer coisa. E ele acha que ele não vai ser punido, que não tem sim. lei. Né? Aqui no Brasil, você tem desembargador saindo sem máscara, e quando é multado, ele rasga a multa. Você tem, você Eu tem vi isso, cara. engenheiro achando que porque tem um curso superior é muito mais importante do que ser cidadão. Então, está existindo aqui um Sim. botamento, assim, uma certa paralisia mesmo do comportamento e do pensamento das pessoas, né, que reflete na vida social. Aí a violência ela cresce, as relações elas se tornam mais violentas. A gente está vivendo um período assim no Aham. Brasil que parece que é surreal em relação à vida coletiva, né? Eu sempre falo da vida coletiva porque a gente não vive sozinho. A gente vive sozinho Sim, e a gente faz vive em o que a gente sociedade. quer só na nossa casa, né? Quando eu tenho uma família, eu tenho que mediar com essa minha família. Né? A gente tem que saber exatamente como é que a gente pode Aham. viver. Mas quando eu saio para fora, para as ruas, eu tenho que mediar mais ainda. Não é a minha vontade que determina. Eu tenho lei para seguir, eu tenho normas de Com conduta certeza. para seguir. Eu sou professora, eu tenho que negociar com os meus alunos o que é melhor, o que não é melhor. Eu tenho que chamar eles para conversa. Então, quando a gente. O problema do brasileiro é que ele construiu um muro para a comunicação, e sem comunicação a gente tem a guerra. Quando a gente não conversa, a gente não resolve nossos problemas, você Sim. abre, você abre espaço para a Aham. violência. E aqui no Brasil, por conta desses Sim. últimos 5 anos, ela vem crescendo assim de forma absurda. Não que não existisse antes, né? Mas a gente vê as pessoas querendo ser muito mais importante que o ordenamento jurídico, que são as leis. Isso é muito ruim porque leva as Sim. pessoas a cometerem desatinos, né? A acharem Aham. que na verdade, o brasileiro foi convencido de que o Estado manda muito e que ele tem que fazer alguma coisa para impedir que o Estado se Exato. intrometa na vida das pessoas. Né? E aí, se isso acontecer, a gente vai ter aquilo que o Hobbes fala que é a guerra de todos contra todos. Aí quem vai ganhar vai ser o mais forte. Sim, a corda sempre vai estourar pro lado mais Exatamente. fraco. E a gente precisa. Você, Pode quando... falar. Pode Não, continuar, porque a gente desculpa. precisa perceber essas Não, coisas. a minha pergunta é meio boba. É porque eu sei o aluno que eu fui, tanto aí no Brasil como aqui no Japão. Eu sei que eu dei um pouco de trabalho na escola. Os seus alunos são de boa com você ou eles são... Olha, os alunos eles são de boa a partir do momento que eles são tratados de boa, entendeu? Entendi, Eu penso assim, eu sou uma entendi. pessoa que eu Sim, gosto muito de ensinar, eu não sou professora por acaso, né? Quando eu fui, eu ia perguntar isso. quando eu me tornei É professora, visível. eu escolhi ser, né? Porque eu leio desde pequena, então eu tenho contato com a ciência, com as palavras desde que eu Que me da entendo hora. por gente. E quando eu entro na sala de aula, é uma coisa assim que é fundamental eles entenderem que a nossa relação ela tem que ser de igualdade, porque nós somos seres humanos, e ela tem que ser pautada pelo Sim, respeito. Eu não posso ser isso é agressivo, eu não exato. posso desejar alguma coisa que eu não quero que eles façam comigo. Então, a nossa luta na sala de Aham. aula é fazer o menino e a menina compreender que estudar ainda é a melhor saída para quem é filho de trabalhador. Então, você vai ajuda a desenvolver a escrita, ajuda a desenvolver a leitura, não é mágica, tá? Se eu pego uma turma que está no 6º ano Sim. aqui no Brasil, eu preciso acompanhá-la até o 9º ano, que é o último ano do ensino fundamental 2, para saber exatamente como é que está sendo o desenvolvimento dele. Eu trabalho muito com texto, com pesquisa, produção de texto, com leitura, né? E com pesquisa, e desenvolver a oratória, a fala, e pode falar o que quiser, perguntar o que quiser, falar. Eu trabalho muito com Da hora. fale o que você está sentindo. Sim, e é importante Fale falar. porque a escola ela poda muito, né? É, um aluno que vai para a sala de aula que entra, por exemplo, no período da tarde, que é 1 hora e sai às 6h35 agora,
ele tem 7 professores passando na vida dele, então ele tem 7 tipos de aula e de relação diferente, né? E aí ele vai escolhendo aquilo que vai ser bom para ele na formação dele. Eu sempre falo, o melhor professor ou o pior professor, ele sempre tem alguma coisa para ensinar para a gente. Ou como fazer uma coisa bem feita, ou como não fazer. Mas o professor sempre tem. Ele sempre tem alguma coisa para ensinar para a gente, porque a gente vê os comportamentos, a gente vê as falas, né? E aí a gente vai tendo um relacionamento que hora é muito intenso, hora tem mais afeto, no sentido de que tem mais carinho, na hora tem mais briga. Depende muito da sala, depende muito. Mas o mais importante mesmo é fazê-los acreditar que eles são capazes e que eles podem fazer qualquer coisa e que eles têm que ir para a universidade. Acho que a sala de aula ela pode ter a cara que for. O professor é o professor e ele consegue organizar a sala de aula, né? Não dominar, mas organizar. No sentido de que você veio para cá, você vai produzir alguma coisa. E pode ser briguento, pode ser birrento, pode ser mal educado, pode ter a cara que for. Você consegue parar e conversar e ajudar. E eu acho saudável. Eu sou uma professora que não gosta de aluno quieto, eu não gosto de aluno. Não gosto. Não gosto de aluno quieto. Os alunos agitados, eles produzem bem mais do que a média dos professores imaginam, né? Eles são mais perceptivos, eles estão mais com os olhos mais correndo de um canto para outro. A sala de aula quieta, ela é uma sala de aula morta. Ela não produz muito, não. Isso é verdade. Então, meu papel, né, a minha luta é essa, né? No sentido de que todo dia você tem que convencer de novo o menininho ou a menininha que está no 6º ano, por exemplo, a estudar um pouquinho mais, a gostar um pouquinho mais das descobertas. E se convencer também, e não se convencer, mas talvez repetir todo dia para você mesma que a sua profissão ela é muito importante, mesmo que o governo não veja desse jeito, né? O Estado, porque o meu primo ele vai colar aí amanhã para trocar ideia com nós também. E ele parou de dar aula, ele é professor de história igual você, e ele falou, eu não vou mais dar aula porque eu não sou valorizado. Ele fala, eu estudei e os caras não dão valor para mim, eu parei de dar aula. Ele é formado, mas ele é porteiro, entende? Então, eu imagino que você deve passar por isso também Na verdade, né? Eu tô ensinando aqui um monte de criança. Eu acho que sim, a gente vive numa sociedade em que ela não valoriza o trabalhador no modo geral, né? Se valorizasse a gente. Mas o professor Mas o professor é o essencial, o trabalhador cara. mais importante. Vocês são essenciais É o mais importante para a criação da sociedade. Então, as sociedades, elas capitalistas, elas não valorizam os trabalhadores, porque eu produzo conhecimento junto com os meus alunos. O outro trabalhador produz riqueza, entendeu? Então, nós é que organizamos cara, feição final para a sociedade. E nós somos desvalorizados daquilo que a gente produz exatamente para a gente não saber o quanto nós somos importantes para a sociedade. Tá? Se você vive numa sociedade tecnológica, é evidente que a ciência, é evidente que a escola, que o professor, que a universidade são extremamente importantes. Mas se você vive num país que tem uma história de colonização gigante e que essa história de colonização ainda não se interrompeu, você tem uma escola que ela não produz pessoas para ir para a universidade. A escola produz pessoas para, no mínimo, ir para fazer algum tipo de trabalho. Quando eu falo trabalho pesado, eu estou falando, aqui no Brasil, quando os alunos estão no 9º ano, eles já estão pensando muito mais em trabalhar do que estudar, porque a família precisa de um salário novo. O que significa dizer isso? Que aquele menino ou aquela menina, ele não vai conseguir romper com a roda de pobreza que a família está inserida. Porque se ele vai para a universidade, ele consegue estudar, arrumar um emprego, ter um salário melhor, e que a família dele vai começar a ter acesso a outras coisas. Então, quando a gente fala da escola, a gente está falando assim, qual é o projeto de desenvolvimento que um governo ou que um Estado dá para a educação? Se ele não olhar para a educação com os olhos que ele tem que olhar, para o desenvolvimento, significa dizer que a gente vai continuar vendendo soja do jeito que nós vendemos, que a gente vai criar gado do jeito que a gente vive, que a Amazônia vai continuar sendo destruída, que os povos indígenas, por exemplo, vão sofrer com
com assédio dos poderosos do agronegócio. Então, quando você não investe em educação, você tem toda uma situação bem macro que fala o Brasil não se desenvolve exatamente porque as relações tecnológicas de desenvolvimento não estão sendo incentivadas. Você vê muito mais gente carregando peso do que pessoas pensando em situações em que poderia falar assim, olha, nós podemos resolver essa coisa dessa forma, uma forma mais certa. Então, falar de educação no Brasil ou em qualquer lugar do mundo é falar assim, qual que é o lugar que esse país quer ocupar no mundo? Falar de educação significa isso, né? Desenvolver relações internacionais mais poderosas, desenvolver tecnologia, vender muito mais tecnologia do que comprar, né? Ser muito mais procurado do que procurar, né? Ajudas internacionais. Sim. Então, quando fala de educação, a gente tem que pensar no que a educação ela traz de bom para o país e para o indivíduo. Eu sempre falo para meus alunos, quando você for para a universidade, a sua casa vai melhorar, a sua rua vai melhorar, o seu bairro vai melhorar. Quando mais gente for para a universidade, significa que a cidade ela vai melhorar, porque vocês estarão ansiosos de direitos, estarão querendo que os governos melhorem a rua, levem o posto de saúde, levem um centro cultural, faça com que vocês se desenvolvam realmente como ser humano. Então, a educação ela é fundamental. Eu, enquanto professora, acredito que eu sou extremamente importante para o Brasil. Por isso que eu faço... Com certeza. Muito importante. Por isso que eu faço greve. Quando eu faço um dia de greve... Você, como a Sheila, como todos... Quando eu faço greve, um dia, uma paralisação, eu estou falando para o governo, existe alguma coisa errada na educação. E você tem que olhar para a educação com mais cuidado, porque é a partir desse chão aqui que o Brasil se desenvolve, qualquer outro país se desenvolve. Eu posso fazer um comentário um pouco herege sobre o que você acabou de falar? Eu concordo que todo mundo deve ter educação de qualidade. Eu não concordo como a gente, quando eu falo a gente, os alunos, a forma que eles são avaliados, eu não sei se eu concordo tanto, entende? Ele foi bom na matemática, mas ele não sabe se o animal é invertebrado, mas ele sabe o Bhaskara. Mas ele não vai passar de ano porque ele não sabe se o animal é invertebrado. Ele sabe só o Bhaskara, então não é o suficiente para ele ir para uma próxima etapa. Eu não sei se eu concordo tanto com isso, entende? Eu acho que a gente deve estimular os alunos pelo que eles sabem fazer e não pelo que a gente quer que eles façam. Eu penso assim, que a escola, fundamentalmente, ela tem que ajudar a molecada a ser curiosa. Né? A escola, muitas vezes, se torna um peso para a molecada, porque curiosidade que ele tinha até os 5, 6, 7 anos desapareceu. Então, como ele começa a estudar de uma forma mais sistemática, começa a achar aquilo ali um peso, as relações com os colegas são legais, mas com a escola, com o professor não é legal e tudo mais. E aí você tem... O ser humano produziu uma quantidade absurda de conhecimento. Né? A gente pode ter acesso a ele a partir da leitura e da escrita. Se a escola ela consegue desenvolver uma boa escrita e uma boa leitura, o hábito da leitura, por exemplo, a gente não teria esse problema de que, olha, meu menininho ele é bom em Bhaskara, mas ele não sabe conjugar um verbo direito. Né? Na verdade, a gente é capaz de aprender qualquer coisa. É claro que tem as questões práticas da realidade, que é quais são as condições que esse menino e que essa menina tem para aprender. Né? Porque ele sozinho... Qual a motivação dele? Quais são as condições afetivas, psicológicas, econômicas para ele poder aprender de fato. A gente tem que levar tudo isso em consideração e estimular. Né? O estímulo ele é fundamental para que a gente possa aprender qualquer coisa. E eu concordo quando fala assim, olha, eu não sou capaz de fazer isso, mas eu sou capaz de fazer aquilo e eu devo ser vista dessa forma. Isso é verdade. Mas se a gente tem a condição de se apropriar de uma boa parte da imensidão de conhecimento que a humanidade produziu, é que a gente não pode. Quando o aluno também ele fala que ele não gosta disso e daquilo, tem que ver que já existe alguma forma que ele está sendo impedido de ter acesso às relações, porque a escola, gente, não é fácil, a escola não é mágica, a escola é uma realidade bem dura e que tem professor que gosta muito do que faz, mas tem professor que também não tem muito afeto pelo que faz.
Sim. E às vezes, o sistema escolar, ele não é um sistema de inclusão. Está todo mundo na escola, mas não significa dizer que todo mundo vai aprender. Eu estou falando aqui do Brasil, tá? E aí, esses sistemas Sim. de exclusão é que vai garantir o trabalho pesado, que vai garantir as péssimas condições de existência. Então, pensar Com certeza. que nós somos capazes de fazer é pensar, é questionar, fazer isso que você está fazendo, é questionar esse sistema de educação e que Claro. coloca aqueles que sabem, ou, né, entre aspas, aqueles que sabem em primeiro lugar e aqueles que eu acho que não sabem em último lugar. E aí a gente vai estar falando da tal da meritocracia, né? E a meritocracia é uma coisa muito, Sim. muito ruim, porque ela só existe porque ela é um sistema que é de privilégios, né? Eu nunca vou ser igual a uma mulher branca, porque a sociedade brasileira é racista, então a mulher branca, por ser branca, ela tem um certo privilégio em relação a mim. Ah, mas você é professora, tudo bem, mas eu vou ser seguida no mercado e ela não. É um privilégio. Então, sim. pensar em escola é pensar um monte de coisa, gente, muita coisa. E acreditar que ela pode ajudar a organizar melhor qualquer país. Isso é fundamental. Sim. E eu queria abrir um parênteses só. Questionar, quando você fala questionar, questionar é bom. Eu vejo muita gente que em 2018, né, que foi a eleição do Bolsonaro que ele ganhou, eu vi muita gente, tipo, amigo próximo meu falando assim, não, a ditadura não existiu não, mano, tá ligado? A gente tem que questionar isso aí, porque a ditadura não existiu. Não, mano, isso você não tá questionando, você tá querendo reescrever a história, parça, e aí você tá viajando. Aí eu não vou colar com você não, se você continuar assim, mano, tá ligado? Questionar é uma coisa, querer Isso. reescrever a história, aí você já tá Você querendo pode demais. questionar uma ordem do pai, da mãe, do professor. Mas por que tem que ser assim? Isso é um questionar. Questionar o sistema educacional, nossa, há tanto dinheiro, se paga tanto imposto, a escola pública poderia ser melhor. Isso é um questionamento. Quer dizer, você faz o questionamento porque você está duvidando, né, daquele sistema e você quer que ele seja melhor. Agora, existe uma coisa muito interessante, que é assim, olha, a ciência, ela é demonstrativa, né? Ela parte do princípio de uma hipótese que vai resultar numa pesquisa e, no final, numa demonstração. Se eu consigo demonstrar, que significa que a minha hipótese ela é comprobatória. Eu fiz, né, uma coisa positiva, deu resultado. Agora, quando a gente fala de opinião, né, eu posso falar para você assim, olha, na minha opinião vai chover hoje, mas os meteorologistas estão falando, não vai chover. Então, existe diferença entre uma opinião e um fato. Claro. Né? Você não vai questionar a história da ditadura, que foi muito violenta aqui no Brasil, porque você não leu, porque você não pesquisou, ou porque alguém te convenceu que não teve, ou porque no seu imaginário assim é melhor não ter. Né? Foi muito violenta a ditadura aqui no Brasil, muita gente foi morta, só de indígenas, quase 9 mil morreram, né? Isso eu estou falando no campo. Na cidade, muita gente foi torturada, homens, mulheres, estudantes, principalmente os estudantes de universidades, né, que resolveram questionar a falta de liberdade, que resolveram lutar para a redemocratização do Brasil e que simplesmente desapareceram, foram mortos. Algumas famílias conseguiram enterrar, outras tantas até hoje não sabem que fim levou seus filhos. Então, contra esses fatos, a gente não pode falar absolutamente nada. O colega que fala, na minha opinião, a gente só pode falar para ele assim, olha, eu tenho um livro legal para você ler, você quer ler? A gente precisa também educar as pessoas. Mas é bobagem a gente ficar debatendo com ele aquilo que ele acha que é verdade, entendeu? A nossa vontade, ela não pode determinar as relações, nem muito menos a realidade. E o Brasil, quando ele se assume anticientífico ou anti-intelectual, é porque esse espaço do não estudo, da não pesquisa, está ganhando força, e aí um colega fala assim, olha, eu acho que não teve ditadura. Teve. E isso, para o governo, desculpa o palavreado, mas para um governo filha da puta, esse cara que fala que a ditadura não existiu, é interessante para o governo ter um cara desse.
Porque é interessante para esse governo que as pessoas não tenham informação e conhecimento. Sim. E é porque assim, né, a história da ditadura no Brasil, ela precisa ser de fato contada e recontada. Mas primeiro precisa ser contada. Exatamente. A história do Brasil, para o brasileiro, seja do período da colonização até os dias de hoje, passando pelos vários regimes, colônia, império e agora a república, o brasileiro não conhece a história. Entendeu? Então, você conhece muito mais a história dos norte-americanos, você conhece muito mais a história da Segunda Guerra Mundial, você conhece muito mais a bomba de Hiroshima que propriamente a história do Brasil, né? Sim. Da mesma forma que para alguns não existiu a ditadura, para muitos não existe racismo no Brasil. Da mesma forma que para muitos não existe o machismo no Brasil, entendeu? Porque as pessoas... Ou existe o racismo reverso, né? Que eles conseguiram colocar isso em evidência. Racismo reverso. O racismo é uma piada pronta, assim, de mau gosto, porque ela não reflete a realidade, né? Se as relações elas estão pautadas no poder econômico, principalmente, que determina o poder político, que determina a produção das leis, quem domina o poder político é o homem branco no Brasil, assim como no mundo todo, né? E aí você tem essas relações determinadas por esse poder e que ele vai falar como é que a gente vai viver, por que a gente vai ser considerado inferior ou desclassificado para determinadas coisas. Então você tem os homens brancos decidindo, porque tem um poder econômico gigante, como é que vai ser a vida da gente. Então, só por esse fato de eles serem detentores do poder político, é impossível pensar em racismo reverso. É impossível porque não existe estatística, por exemplo, no Brasil, de que algum homem branco tenha morrido por ser branco. Exatamente. É aí que a gente chega, né? Quando a gente fala disso. Mundo, acho. Mas, então... Mas voltando lá pro papo da ditadura, aqui no Japão existe, quando jogaram a bomba de Hiroshima, se você vai para Hiroshima, tem um museu falando tudo o que aconteceu sobre isso, entende? O Brasil, ele não lida com as suas dores de uma forma boa. Ele não tem, tipo, se você vai na Alemanha, deve ter ali um museu explicando o que foi o nazismo. Se você vai para o Brasil, não tem alguma coisa que explica o que aconteceu de fato na ditadura, entende? A gente não sabe lidar com isso ainda, não sei. Não explica o que os pretos lá atrás passaram para hoje eles quererem ter voz também. E vocês querem tirar, tá ligado? A gente tem que saber lidar com isso. O filósofo camponês, o nome dele é Achille Mbembe. E ele escreveu um livro chamado Políticas da Inimizade, né? Significa dizer o quê? De uma forma bem resumida. Quando os europeus saíram, né, em busca de relações comerciais com outros espaços, de conquista de território, você tem uma Europa que tem a sua própria cultura, a sua própria ideia de si mesma, as suas próprias leis. Quando eles vão para outros espaços, eles encontram cultura diferente. Imagina quando vem o processo de colonização, se intensifica o processo de colonização aqui nesse território que não era Brasil ainda. Você tem homens brancos se apropriando da mais cruel violência para dominar primeiro os povos indígenas e depois para dominar os escravizados que eles trazem para cá. Então, quando Caetano fala assim que abaixo dos trópicos tudo é permitido, significa dizer que toda a violência possível era permitida fazer na colonização, desde que gerasse riqueza. Então, essa história de colonização, de violência, aliás, ela permanece nas relações brasileiras. Significa dizer o quê? Que a história, se ela não tem uma memória, se ela não tem quem conte, popularize os fatos históricos, você não tem uma memória daquilo. Então, você não tem uma memória das relações de violência, do genocídio indígena, você não tem uma memória das relações de violência do povo escravizado africano, que veio para cá, vários povos. Você não tem uma memória, por exemplo, de Canudos. Canudos foi um evento histórico em que quase 30 mil pessoas foram assassinadas pelo Estado brasileiro. E não se tem um memorial, como você está falando, você tem um memorial sobre essas matanças. E existiram outras tantas matanças no Brasil. E aí a gente chega no período da ditadura, não se tem uma memória coletiva em relação a isso, porque a história ela está sendo escondida. A presidente Dilma, a ex-presidente, ela fez
é a Comissão da Verdade e da Justiça, que foi até 2012, eram 2 anos de uma tentativa de procurar não só os culpados, mas de contar essa história, né, em que as pessoas que foram envolvidas e que sobreviveram à ditadura, elas tinham que dar o testemunho para saber exatamente o que tinha acontecido. Então, ex-generais tiveram que depor, ex-militantes, as pessoas que sobreviveram à tortura, homens e mulheres que sobreviveram, tiveram que contar de fato o que o Estado brasileiro, através da sua força, fez com aqueles que lutaram contra a ditadura. Só que uma das represálias, por exemplo, a gente pode considerar que foi um golpe, né? Os generais, os donos do poder, que não são só eles, não gostaram muito dessa história. Era questão da verdade e reparação. Quer dizer, a gente vai falar da verdade e a gente vai condenar aqueles que fizeram isso. Só que no meio das negociações, a reparação ela não existiu. Ou seja, aqueles que cometeram crimes na ditadura, que ainda estão vivos, mesmo depois dos relatos, eles não foram condenados, por exemplo, pelo Estado brasileiro. Coisa que a Argentina fez, coisa que o Chile fez. Então, passar a história do Brasil ali significa dizer, o povo brasileiro precisa ter uma memória da sua própria história, principalmente porque, quando você fala que no Japão ou na Alemanha tem memorial, é que eles estão falando exatamente o quê? O que aconteceu não pode voltar a acontecer de forma alguma. Exato, isso. Essa memória, né, que a gente tem, a gente não pode permitir que se conte, que aconteça novamente. Você pega o exército alemão, né, quando os generais, os comandantes começaram e os soldados começaram a ser julgados no julgamento de Nuremberg, muitos falam assim, eu cumpri ordem. Aquele que estava abaixo na hierarquia só fala assim, eu cumpri ordem. Quer dizer, eu tiro de mim o direito de pensar se a ordem que está sendo dada ou não, ela é ética ou não, né? E aí, numa das reformas do exército alemão, está lá colocado que um soldado que ache que a ordem é indigna ou que ela não é ética, ele não precisa cumprir e ele não vai sofrer nenhuma represália. Então você tem uma ditadura no país que não foi passada a limpo, em que boa parte do que acontecia antes nos porões da ditadura acontece de dia, acontece à noite, principalmente na periferia. Quer dizer, a violência da ditadura, ela permanece, né? A gente tem uma organização militar que é extremamente violenta, que ela não é no sentido de a gente precisa entender a população para saber como é que a gente lida. A polícia no Brasil é de dar asfixiar, de dar chave no pescoço, não sei nem se é chave ou sei lá como é que fala. Sim. E ela é muito violenta e a gente precisa passar essa história do Brasil a limpo, porque a ditadura, assim como as relações de escravidão elas não tiveram fim ainda, as relações da ditadura no país, elas também não tiveram fim, né? Elas permanecem e a gente da periferia é controlada através da violência. E aí os caras, né, o nosso presidente, ele é adepto da frase que bandido bom é bandido morto, né? E aí só fala de quem que é o bandido bom, bandido morto, né? O periférico, né? É o cara que não tem oportunidade. Cara, essa frase é muito perigosa. Essa frase é nociva para ele mesmo. Para ele essa não. frase é muito perigosa. Se ele, por exemplo, se as brutalidades que ele e os familiares cometem vier à tona, para ele pode se tornar perigoso assim. No momento ele só incentiva que aqui no Brasil, né, gente, tem uma coisa muito ruim por conta do racismo, que aquele que apresenta perigo para o Brasil é o homem negro. Então você tem o modelo. Eu falo que então você tem um modelo, né? Cor padrão. Os policiais sempre falam isso no rádio. Quando eles pegam o RG de alguém, eles vão chamar o rádio para saber na central quem é aquele sujeito. A primeira coisa que eles falam é cor padrão, para já saber de quem que se trata. É um negro, eu parei, eu quero saber como é que, se ele tem ficha, se ele não tem ficha, meu marido é negro, a gente às vezes é parado pela polícia. E cor padrão, e aí meu Deus, tá determinado como é que vai. Eu falo que essa frase é perigosa
Eu falo que essa frase é perigosa porque o meu tio foi morto pelas polícias. Mas ele nunca foi bandido, ele era drogado. Ele não era santo, né? Ele era drogado, mas ele não era bandido, cara. E mataram ele, simplesmente, Então, simplesmente. E é, aí, e é é, isso. eu entendo essa questão do vício, tá? A gente precisa cuidar, é uma questão de saúde pública aqui ou em qualquer lugar da América Latina. Sim, Não sim. sei como que são as relações aí no Japão em relação a uma pessoa viciada, mas aqui no Brasil é um caso de saúde pública e que é preciso realmente ver dessa forma para que as cadeias não possam ficar do jeito que estão, né? Você tem uma lei antidroga de 2006 e que a partir da realização dela você tem as cadeias sendo superlotadas. O Brasil é o terceiro país que mais prende gente no mundo, né? E é um país que a cada 23 minutos, por exemplo, mata um periférico, de preferência esse periférico é o homem negro. Então a estatística de violência no Brasil, ela é muito grande. Então se você tem um problema de drogação na família, como eu também já tive e até tenho, você tem que entender que é preciso ter um outro tipo de política para um outro tipo de tratamento. Não é oração que vai curar, como eles estão querendo fazer, instituições que tratam de drogados, mas que a igreja simplesmente vai lá e chefia e determina as relações. Não é oração, não é um tiro, não é a prisão. O que vai trazer uma qualidade de vida para quem usa droga é um tratamento qualificado, um tratamento específico. Sim, se não tiver isso... É saber como Sim, tratá-lo. porque né? Os viciados, seja em álcool ou em qualquer outra coisa, em maconha, cocaína, eles não são bandidos de regra geral, não são, mas eles vivem numa periferia. Gente, se vocês verem as periferias no Brasil, o que um jovem tem para fazer? Eu cresci em Bom Sucesso, eu entendo. Eu cresci Sem em fazer Bom Sucesso. maiores críticas às igrejas, na periferia tem igreja, biqueira e bar. E cabeleireiro. E bar, isso. Não tem um centro cultural. E cachorro. Não tem absolutamente nada que vai ajudar o menino ou a menina a se interessar por coisa diferente e se desenvolver. Então, o menino e a menina, às vezes, ele se apropria daquilo que chega para ele. Né? E a gente ainda tem sorte... Do que ele vive, do que ele respira. E a gente ainda tem sorte de que nem todos são drogados ou bandidos. Né? Que ainda os pais têm uma ascendência assim, muito, muito forte em relação aos filhos e fala assim, esse caminho aqui não tá legal, é melhor a gente ficar desse lado, e pega no pé e aí os valores que vai adquirindo afasta dessa situação. Mas do jeito que a periferia é organizada, é para todo mundo ser. Isso é de juventude. Né? Então, você fala de drogas, tem que pensar quais são as políticas públicas que combatem o tráfico, mas prender não é combate. Além de atirar, né? Prender não é combate, claro porque quem prende, quem é preso, ou é o viciado, ou é o cara que é um aviãozinho que vende, passa pouca droga. Não se tem uma inteligência séria no Brasil em relação de investigação para prender os grandes traficantes, para prender as grandes facções. Além do Brasil, além dos traficantes, você tem os milicianos. O Brasil está cerceado por uma violência terrível. Então, não é o periférico que é problema para o Brasil, né? O problema para o Brasil são os banqueiros, os empresários, o agronegócio, as políticas que não acabam com a desigualdade social. Não somos nós que somos o problema do Brasil. O problema do Brasil é problema de ordem econômica e política, e quem manda não está nem aí para gente, porque é fácil matar gente, um preto, um pobre. Sim. Claro. Ninguém vai reclamar. Ainda mais quando isso virou rotina. Sim, o máximo que vai aparecer na televisão é no programa do Datena, e o Datena esculhambando aquele que morreu. Mas quando é um filho da classe média, quando é um filho da classe média que morre, a gente fica a semana inteira sabendo da vida desse cara. Então, ele é o mais importante, ele estava fazendo faculdade, ele tinha um futuro brilhante pela frente. Aí quando é com o filho do trabalhador, é esculhambação, tá lá no chão. E, sabe, a gente precisa pensar melhor. Morreu porque mereceu. Então, quando a gente fala assim do Brasil, eu falo para você assim, que eu sou uma sonhadora, né? Eu quero esse país melhor para todo mundo. Tamo junto. Entendeu? Ter um lado... Acho que todo mundo quer. É exatamente isso. Qual lado da história que você quer ficar?
para depois contá-lo. A gente tem um lado, nós somos trabalhadores, Sim. a gente sabe exatamente onde aperta o nosso calo, quais são as dificuldades que nós temos, e é a partir disso que a gente pode ter uma consciência de que alguma coisa está errada e a gente vai lutar contra isso. Porque não é normal, gente, uma pessoa ficar 30 anos no Congresso Nacional e conseguir aprovar só 2 Não fazer projetos. porra nenhuma. Né? Então, o projeto do nosso presidente, ele parecia muito mais um projeto particular de ascensão social, de colocar os filhos na política, do que propriamente uma vontade de fazer projetos para salvar ou para pôr fim a alguma dificuldade que alguma população lá no Rio de Janeiro tenha. Então, a gente percebe exatamente isso, pelo menos é a impressão que eu tenho. Então, falar do Brasil é pensar essas coisas, é pensar na questão racial, na questão de gênero, questão do machismo, pensar por que o Brasil é o país que mais mata travestis, transgêneros, né? Por que existe o estupro como uma questão cultural. A gente não pensar nessas estruturas que mantém a população onde que ela está. Pensar o Brasil ou qualquer outro país do mundo é você entender quais são as relações que determinam a sua condição de vida. Né? Vocês estão aí no Japão, né? Não sei o que levou vocês para o Japão, mas se as relações aqui no Brasil estivessem melhor, talvez vocês não estivessem no Japão. É muito melhor ficar. Claro que não. É muito melhor ficar no nosso país, falando a nossa língua, né? Comendo a nossa comida, realizando a nossa cultura. É muito melhor, né? Alguma coisa acontece que faz com que vocês sejam estrangeiros no país e que vocês precisam se adaptar às novas normas. Então, alguma coisa de não legal tem nessa questão. A gente pode migrar, mas que a gente não seja obrigado a migrar por conta de questão econômica, questão de desemprego, questão de política, questão de perseguição política, questão de guerra. A gente poderia migrar de uma forma mais feliz, e não por conta, olha, eu vou tentar a minha vida lá e eu não sei quanto é que eu volto. Então, pensar na nossa condição é refletir sobre todas essas coisas. Não existe melhoria se a gente pensar nessas questões. Exato. Com certeza. Bom, Fabiana, muito obrigado. Você tem alguma coisa para perguntar? Nossa, eu tô babando na Fabiana. É muito gostoso te ouvir. Tem alguma coisa que a gente não perguntou que você queria deixar falado, que você acha que é importante falar? Olha, eu acho que é coisa assim, que a gente termina falando de perspectivas, né, de um futuro melhor para a população brasileira, né? A gente precisa pensar nessa perspectiva e lutar, né, ter consciência da força que o povo brasileiro tem, né, para que a gente possa reverter esse pesadelo que a gente está vivendo. E eu sempre gosto assim, de falar uma coisa, que todo mundo, né, tem um direito à vida e que todo mundo possa ter dignidade para realizar a sua existência, né? Ao mesmo tempo que eu sou professora de história, eu sou mulher, sou periférica aqui na região de Guarulhos, eu luto muito para que os povos indígenas continuem vivos, para que cada indígena continue vivo, para que cada cultura permaneça, para que cada homem, trabalhador e mulher continue vivendo, não na exploração que a gente vive, que a gente tenha dignidade. Eu quero que as travestis, que as lésbicas, que os gays continuem vivos, que a gente deixe de matar essas pessoas, que o brasileiro deixe de matar. Eu quero que as mulheres e os homens negros deixem de morrer exatamente porque são negros ou porque são mulheres, tá? Então, a gente pensa num país que tem que ser melhor para todo mundo e que todo mundo queira viver num país melhor e que, portanto, tem que se organizar para que a gente tenha essa força para mudar. Eu espero que esse período que a gente está passando aqui, que é de obscurantismo, termine logo e a gente volte a respirar um ar mais puro. Né? E que todos, acho que a coisa mais importante é que todos tenham direito à sua vida. E eu agradeço vocês pela essa experiência. Eu que agradeço. Nossa, eu que agradeço você. Essa aula que você me deu. Eu agradeço por essa experiência que vocês me permitiram passar
Eu posso falar que eu estou à disposição de vocês, né? Muito obrigado. Se a gente precisar de um outro encontro, eu Oh, estou muito aí, muito obrigado. obrigada. falar de outras coisas, Muito bom. e a gente Com precisa certeza. lutar para que Eu gosto bastante de história. tudo fique. Eu sou formada em História por uma universidade particular e eu também estudei Filosofia numa universidade pública aqui. Eu amo filosofia, Nossa. mano. E aí a gente vai fazendo os Que da nossos hora. encontros, né? Eu agradeço bastante a oportunidade. Gostei muito de conversar com vocês. A gente que agradece. É uma E dupla. saiba que a gente torce muito pela sua luta. De verdade. É uma Na dupla verdade, a gente boa, tá né? junto, É, né? a gente luta também, mas. E a A luta gente é da mesma cor. ela é conjunta, né? Porque falar das experiências Exato. de um outsider, eu sinto a minha aqui, vocês sentem a sua aí, né? De mais ou menos, estão Sim. sentindo aí, Com né? certeza. Então, obrigada, gente. Eu gostei muito da conversa. Obrigada. A gente que agradece. E quando tiver Muito obrigado. pronto, Muito a gente obrigada. ouve. Tá bom? Demorou. Com Eu vou Tá mandar bom, o link pra obrigada. você. Foi um prazer. Tchau. Falou. Tchau, tchau. Bom Ouve dia. nós no Bom dia, Spotify. Fabiana, pra você. Pô, da hora você chegar até aí, mano. Mas você deu like lá no bagulho e se inscreveu lá. Aí já aproveita que acabou e manda essa porra pra alguém. Demorou? Até a próxima aí. Próximo tá da hora.